sul de Minas, friozinho, maio, inverno tá chegando, cafezinho do sul de Minas, meus caros. Vocês têm que experimentar. Tem personalidade própria, viu? Tem personalidade, tem valor. Já viram falar de Giorgio Agamben? Estava procurando aqui as minhas edições originais em italiano. Adoro ler no italiano. E não achei. Quer dizer, eu achei de outros, mas esse aqui, o estado de exceção que eu quero contar uma coisa aqui para vocês, não encontrei. Mas encontrei aqui a tradução, que é muito boa também, essa tradução para a língua portuguesa. Giorgio Agamben é um dos autores mais interessantes, pessoal. Mais interessantes. Você acha que ele segue a teoria crítica? Escola de Frankfurt? Essas coisas? Não, galera. É bem diferentão, hein? O Giorgio Agamben ele tem uma linha muito mais ligada a Michel Foucault, certo? Mas não é isso, tu não consegue classificar o Giorgio Agamben, tu não pode dizer assim, ele trabalha com arqueologia, com genealogia, ele é pós-estruturalista. Não, cara, e Giorgio Agamben, só lendo para vocês verem como o cara é realmente incrível, é interessantíssimo, pessoal. Uma inteligência, uma capacidade de pesquisa, de busca de referências, sabe? É algo assim, ó. A gente lê Giorgio Agamben, pelo menos eu leio dessa forma, né? E eu fico pensando assim, olha, isso é um texto que eu queria ter escrito, sabe? Sabe aquela coisa assim, ó, eu queria ter feito isso. Eu imagino que seja assim na música também. Quantos músicos ouvem uma música e pensam assim, nossa, eu queria ter feito uma música dessa forma, né? Ou eu queria ter pintado uma obra de arte com esse conceito, né? Com essa percepção, tá? E esse livro, ao mesmo tempo, galera, ele é... Cara, sei lá, eu não sei o que dizer dele, assim, em termos de dificuldade. Mas a minha experiência com esse livro, cara, é uma catástrofe. Uma catástrofe. Porque eu indico esse livro, ele é genial, sabe? Sobre o estado de exceção. Mas a galera, tem muita dificuldade de entender. Muita dificuldade, tá? Se você já leu esse livro e teve dificuldade, não se preocupa. É você e 99% das pessoas. Tem muita dificuldade para entender, certo? E por que tem essa dificuldade, galera? Eu diria que são por dois motivos. Primeiro, Walter Benjamin, né? Aqui tem um certo pressuposto do leitor, né? O Giorgio Agamben, ele não ajuda muito o leitor, ele já vai falando, pressupondo que a gente já conhece a discussão do estado de exceção em Walter Benjamin. E se você não conhece essa discussão, vai ter dificuldade para entender o desenvolvimento do raciocínio, tá? E segunda característica que torna talvez esse livro dificílimo para os nossos alunos, né, conseguirem entender e captar o negócio, é a linguagem própria do Giorgio Agamben, galera. Ele não escreve assim, de uma forma assim didática. A preocupação dele é realmente aprofundar o negócio, sabe? Ele está criando e abrindo um terreno realmente diferente do pensamento. Então é um raciocínio, turma, que se você não tem vários pressupostos, né, teóricos, a gente fica realmente boiando. É isso que eu tenho percebido, tá? Nas leituras que o pessoal tenta fazer do livro, nas nossas aulas, etc., né? Da dificuldade, né, que o pessoal tem. Então eu vou ajudá-los. Eu vou ajudar vocês, pessoal, a perceber o seguinte, ó. Na página 13 dessa edição em português, nós temos aqui a questão central do texto. E a questão central diz o seguinte, ó. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, peraí. Cafezinho do sul de Minas, friozinho lá fora, tirando os casacos do guarda-roupa. Olha que afirmação, galera. Olha só que afirmação. O totalitarismo moderno pode ser definido nesse sentido como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal, que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente, ainda que eventualmente não declarado no sentido técnico, tornou-se uma das práticas essenciais dos estados contemporâneos. E agora se segura, pessoal, inclusive dos chamados democráticos. Nossa, cara, essa afirmação... Você tem noção do que o Giorgio Agamben está propondo aqui, pessoal?
Olhem a ruptura, olhem por que é difícil de entender. Ele está mudando completamente o paradigma, é isso que ele está fazendo, tá? Repare que antigamente a gente entendia assim, ou o Estado é democrático ou ele é autoritário, certo? Ou existe democracia ou existe tirania. Então, autoritarismo e democracia sempre foram conceitos opostos, sempre foram coisas separadas, né? Ou o Estado é democrático ou ele é autoritário, certo? E o que Agamben está nos contando aqui, pessoal, é que esse totalitarismo moderno, tá? Ele acontece inclusive nos chamados estados democráticos. Olha que interessante, pessoal. Em outras palavras, não existe mais essa oposição, não existe mais como você apontar o dedo para um país e dizer assim, esse estado é totalitário, esse aqui é democrático. Não, ele está mostrando para nós, nesse livro, que os estados democráticos contemporâneos, eles também são totalitários. Não há mais uma diferença hoje entre totalitarismo e estados constitucionais democráticos, certo? O que George Agamben está mostrando para nós, e o que ele vai mostrar nesse livro, é justamente essa relação agora seletiva que todo Estado, todas as democracias constitucionais potencialmente têm, certo? De manter esse estado de emergência informal sempre vivo, sempre aceso, de modo a manter e implantar políticas de exclusão, de segregação social, políticas que, usando aqui a tradição de Michel Foucault, ele chama de biopolítica, né? Essa política que controla a disciplina do próprio corpo, né, do ser humano individual, e também que controla o nosso próprio pensamento a partir de dados estatísticos, né, daquelas políticas, ele chama de biopolíticas, né, de normatização, tá? Ou de desculpem, falei errado. Eu falei normatização, tá errado. Políticas de normalização, no sentido da estandartização, tá? De dizer o que é o normal, né? De separar o que é o normal e o que é o desviante, tá? Temos um vídeo enorme, pessoal. Procura nosso canal, digita ali assim, biopolítica, vai aparecer, a gente tem vários vídeos, né, que a gente fala e a gente explica esse assunto na visão de Michel Foucault e na visão também de Roberto Espósito, tá? E George Agamben usa esses conceitos, mas ele não é Foucaultiano total, tá? O George Agamben tem uma série também de diferenças, assim, em relação à construção do Michel Foucault, porque o Agamben, entre outras coisas, ele não acredita que a biopolítica seja uma construção dos estados totalitários apenas a partir da modernidade, certo? Ele considera que, na verdade, há muitos anos, né, desde a Antiguidade Clássica, a gente já tem essas expressões de políticas que atravessam o corpo, né, dos indivíduos. E entre elas, tá, um outro livro do George Agamben, que é o Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, é um livro em que ele mostra, no Instituto do Direito Romano Arcaico, muito antigo, tá, essas operações biopolíticas, né, sobre o corpo das pessoas, certo? Então, uma coisa bem legal, um assunto assim bem interessante e bem aprofundado também, né, de se explorar, tá? E aí, meus caros, nossa, me dá uma tristeza quando a gente vai trabalhar esse livro assim em alguns contextos acadêmicos, né? E o pessoal não consegue pegar a lógica, o que ele está falando, né? O que ele está mostrando. E aí dizem que ele está enrolando. Não tá, porque depois disso ele começa, olha como o Agamben é inteligente. Ele começa a selecionar exemplos desse totalitarismo moderno nos países que a gente considera como sendo os mais democráticos. Ele começa falando dos Estados Unidos. Cara, é incrível isso, meu. Incrível. Ele mostra, por exemplo, na época do George Bush, lembra do contexto do ataque das Torres Gêmeas, né? Um momento muito triste, né, na história do mundo recente, tá? E aí criaram a prisão de Guantánamo, né? Aviões da CIA sobrevoando o oceano em áreas internacionais. Então repara, tu tem a maior democracia do mundo, né? Estados Unidos é uma democracia de 200 anos, ininterruptos, tá? Um Estado, um constitucionalismo democrático, certo? Um dos mais avançados do mundo, né? Se vocês concordarem, tá? Com essa minha observação. E, no entanto, convivendo com Guantánamo, convivendo com práticas autoritárias, com práticas justificadas, né, pela questão do terrorismo, etc. Percebe? Percebe? Você tem um estado de emergência que ele pode não ser declarado oficialmente, tá? E esse estado de emergência acaba justificando
para a opinião pública e para o próprio conceito da comunidade, tá? Práticas que são totalitárias, convivendo normalmente, né, com um regime de conciliarismo democrático. Sim? Tá? E ele continua os exemplos, galera. E ele vai pegando só exemplos de países que têm essa veia democrática. E por quê? Ele podia dar exemplos de países que são tradicionalmente autoritários. Não, porque ele quer mostrar. O argumento dele é esse, que não há mais uma oposição entre totalitarismo e conciliarismo democrático, entende? Na verdade, hoje, as democracias constitucionais, elas convivem com esse elemento totalitário, tá? E que pode aparecer sob diversas formas, certo? Galera, Giorgio Agamben, hein? Estado de Exceção, um livrinho que realmente produz aqui uma grande transformação na forma como a gente entende, né, essas relações entre constitucionalismo, democracia e o chamado totalitarismo moderno, tá? Um baita autor, adoro Giorgio Agamben.